Bom dia, pessoal. Vou convidar todos para irem se sentando, por favor, para a gente dar início aqui. É um prazer ter todos vocês aqui. Queria agradecer a todos pelo convite, desejar um bom dia, uma boa sessão, um bom Policy Forum para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Nina, eu sou pesquisadora no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Estou coordenando esse projeto Conecta Trabalhadores. Essa é a 4ª edição do Policy Forum que a gente faz do projeto. É a primeira no Rio de Janeiro. A gente começou ano passado com um em Brasília. Depois a gente fez 2 na Colômbia, porque esse projeto é um projeto Brasil e Colômbia. E alguns meses atrás a gente fez um na cidade de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui na nossa casa, que é a casa do ITS também. Bom, o projeto Conecta Trabalhadores, ele nasce com a ideia de que precisamos conectar vozes, né? Precisamos colocar as pessoas em diálogo, vozes de trabalhadores, para pensar um futuro mais justo para trabalho de plataforma, né? Em que a gente tenha diferentes perspectivas em diálogo. Por isso, né, todo mundo tem a plaquinha de diferentes setores, é um pouco essa a ideia do evento, é um pouco esse o clima do evento. A gente não vai sair daqui com nenhuma proposição, com, enfim, nenhum entregável muito fechado. A ideia é que o verdadeiro resultado, o que faz a gente estar feliz no final desse evento, é que todos aqui estejam em diálogo, que as pessoas se conheçam, que as pessoas escutem diferentes vozes, diferentes perspectivas. E, para quem não conhece o ITS, né, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, nós somos uma organização do terceiro setor, um instituto de pesquisa, que está sempre pensando como que o Brasil e o Sul Global podem responder de maneira criativa aos impactos, os desafios e as oportunidades trazidas pela tecnologia. Bom, para começar a nossa mesa, a gente tem sempre a tradição no Policy de começar escutando primeiro o trabalhador, então eu queria convidar o Marcelo Nunes, que é trabalhador de aplicativo, se identifica como um motoboy antifascista, para falar um pouquinho para a gente, e depois a gente vai ouvir os demais participantes. Marcelo, fica à vontade. Valeu, obrigado. Gostaria de começar aqui saudando o espaço, saudando todos aqui que fizeram esse esforço para estar construindo esse espaço de debate. É muito bom assim, a gente ter esse espaço para a classe trabalhadora poder pôr as suas questões, né? A respeito, né, da violência, acredito que existem 2 tipos de violência. A aberta, né, que é aquela que a gente sofre e a gente reage, e aquela velada, que a gente sofre e às vezes a gente nem sabe que sofre, que está sofrendo. E a partir disso, a gente entende que a violência, né, aberta é aquela agressão que a gente viu aí vários dados aí nos últimos anos, né? E pegar um dado aqui que eu tinha pego que no ano passado, até março, foram registrados quase 14 mil casos de violência contra entregadores no exercício do seu serviço. Mas não é falado da violência que o entregador sofre no exercício do serviço e às vezes ele não sabe que está sofrendo e, né, não se fala. A gente fala também da exploração da violência econômica, né? A questão da gente mesmo entregando todo a questão para se exercer o serviço, a gente não tem uma remuneração digna ou compatível. A partir disso, a gente fica em vulnerabilidade. Muitos, quando não tem um dia bom, vai pendurar uma dívida para o próximo mês, ou se endividar cada vez mais, pegando dinheiro emprestado com terceiros, para poder estar pagando suas dívidas. Muitos não conseguem fazer a manutenção da sua moto. Muitos não conseguem pagar os impostos pela sua moto. E acabam perdendo quando não é época de eleição e o governador quer aumentar a receita, né, do governo. Assim, coletando, né, as motos irregulares, né, e assim
especulando com diversas maracutaia que existe por aí, né? Como a máfia do reboque e a máfia das multas, né? Então, eu dei esse paralelo, né, de duas agressões, porque muito se fala aquela que todo mundo vê, né? E às vezes nem se fala também. Já que 90% dessas violências tem uma raiz racial. Isso explica muito porque é uma herança de um passado escravista que ainda existe, né? A estrutura está aí. A estrutura está aí para oprimir as pessoas pretas e pardas. Então, assim, a gente tem que refletir muitas coisas. Mas a principal que eu acho é que a gente tem que parar de qualquer. A gente tem que também falar daquela violência que não é vista, às vezes só é sentida, né? Pelo trabalhador que está 12, 14 horas numa moto, às vezes mal tem tempo para ir no banheiro. E é isso. Às vezes passa 12 horas com um lanche, né, no estômago. Então são muitas questões. Além também de uma cidade que não é pensada para esses trabalhadores. Uma cidade que tem muitos acidentes e, infelizmente, fatalmente, muitos dos nossos vão, né, nessa questão também. A outra questão é o desemprego desumano. Um desemprego que empurra pessoas que não querem, às vezes, estar nessa função. Mas muitas vezes estão porque é a única coisa que está ali, disponível. Então, são essas agressões também que nós temos também que se aprofundar, se mergulhar, denunciar, expor, também trabalhar essas questões. Acho que o caminho para os trabalhadores, principalmente não só dessa categoria, mas de outros, tá se organizando, tá criando as suas organizações, como o companheiro ali também. A gente é de São Gonçalo e tal, a gente fundou uma associação, todo um trabalho de estar organizando os trabalhadores, trazendo para pensar, para estar debatendo, para conversar, trocar aquela conversa que a gente tem entre uma entrega e outra, sentado no mármore gelado de uma rua qualquer, no centro, na Zona Sul. Então, trazer isso para cada vez mais, englobar mais trabalhadores, e assim estar tirando esses espaços de poder também, né? Porque a sociedade é isso, é a disputa do espaço de poder. E esse espaço de poder não está na mão do trabalhador. E é por isso que vivemos essa opressão. Então, trabalhadores se organizem. Também acho que foi muito rápido que a gente passou de ser o herói ovacionado da sociedade para o vândalo que passa empinando uma moto numa roda só. Então, assim, tem que haver também uma politização contra a criminalização que há contra a pobreza e os pobres, né? A cultura do pobre, né? A gente vê muito isso aqui no Rio, porque a gente é uma cidade tanto periférica, né? Outras cidades são mais periféricas, mas a gente produz muita cultura. A classe trabalhadora produz muita cultura. E muitas vezes é vista com maus olhos. Então a gente também tem esse dever como sociedade, trabalhadores, né, que querem uma futura sociedade tranquila de se viver para todos, né, na medida do possível. Acho que a gente tem que também debater isso também. Um espaço para que o jovem ele tenha o espaço dele de, né, ter a cultura dele e o espaço, né, e tipo assim conscientizar a população que isso não é ruim, porque foi conscientizada a população que dar grau é algo ruim, é bandido. Você deu um grau, você é bandido. Conheço muito pai de família, trabalhador, pagador de seus impostos, que gosta de fazer uma manobra, é entendível. Tem concursos lá fora que muita gente faz, né, os concursos da Red Bull, e ninguém acha que nenhum ali é bandido, traficante, nem nada disso. Então é uma questão de racismo, é uma questão de estruturas
que são antigas, velhas, arcaicas, e que só servem para permanecer o povo que há 500 anos está no poder, continuar no poder. Então, acho que a gente tem muito a avançar quanto à conversa, quanto à aprofundação dessas questões. Eu acho que eu já falei bastante, vou encerrar minha fala por aqui, agradeço a todos que me ouviram. Obrigada, Marcelo. Bom, pessoal da mesa, vocês têm alguma ordem de preferência ou eu posso seguir aqui com... Bom, Mônica, gostaria de convidar a senhora para... Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a todos e todas e todos. É uma honra muito grande estar participando dessa mesa, estar participando dessa discussão, uma discussão tão necessária que a cidade do Rio de Janeiro, o Estado, e a gente pode ir além, Brasil, tem que estar falando sobre isso, né? Porque eu vou completar 60 anos e a minha geração, a gente ainda fazia toda a questão absoluta que só tivesse trabalho que fosse no CLT de carteira assinada. Isso era o fundamental. Se você não tivesse isso, você não era ninguém. Só que também a gente sabe que hoje em dia isso é a coisa mais difícil. Alguém ter uma carteira assinada e dizer eu estou trabalhando de carteira assinada. Então, a gente tem todos esses diversos tipos de trabalho que tem que ser respeitado, né? É uma forma digna da juventude negra, favelada e periférica levar a sua sustentabilidade para a sua família. E a sociedade, como aqui o rapaz que me antecedeu aqui de São Gonçalo falou muito bem, é o racismo, sim, que opera. E eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, porque falar do racismo é falar da minha política de vida, da minha política que eu exerço enquanto vereadora dessa cidade, que atualmente sou, mas que venho do movimento de familiares, onde eu tive que descobrir na minha pele, no meu útero, o que o racismo é capaz de fazer, né? Eu sou uma mulher negra, uma familiar de vítima desse país, dessa cidade, que teve um filho assassinado por policiais. Então, eu sei bem o que é o racismo perpassar pela vida cotidianamente da população negra dessa cidade. Então, ela está entranhada, né, na saúde, na educação, na moradia, no trabalho, na cultura, no lazer, tudo que qualquer ser humano for fazer dentro dessa cidade, o racismo impera. Impera por quê? Porque a gente não falou sobre isso abertamente nunca. A gente sempre deixou guardadinho, não sei para que dia, não sei para que hora. Só que agora a situação passou de todos os limites, explodiu. Então a gente está assim, ou fala, não tem como mais. E aí a gente hoje aqui está falando do racismo enquanto um impedidor para que essa juventude negra, essa juventude periférica, favelada, possam, de fato, trabalhar, é fundamental. Porque a gente entender também que o racismo perpassa tudo. E por esse entendimento, chego naquela casa ano passado, até falando aqui para o meu querido, que ele meio que ficou, mas você já tem de militância? Eu falei, mais de 20 anos. Mas, enquanto vereadora, estou há 1 ano e meio. Eu lanço a comissão e faço dela uma comissão permanente, que é uma comissão de combate ao racismo. Que dentro dessa comissão, nesse tempo de existência da Câmara de Vereadores, a gente discute tudo isso que eu acabei de falar com vocês. E o trabalho também foi fundamental, porque essa juventude
né, que as pessoas gostam muito de falar. Agora é a juventude nem trabalha, nem estuda, nem não sei o quê. Mas cadê a oportunidade? Para estudar, tem que ter aula. Né? A nossa educação pública, que a gente tem que continuar brigando para que ela funcione, porque o que a gente tem que continuar brigando é para os órgãos públicos funcionarem. Mas a gente sabe como é que está defasado, e só para a nossa juventude. Não está para geral. As coisas não funcionam assim. Não é para todo mundo. Né? Trabalho está aí. A gente não consegue. Primeiro que eles pedem experiência. De quê? Da onde? Pede escolaridade. Então, fica difícil. Mas também, se não for trabalhar, o outro aponta lá, vagabunda. Não quer trabalhar, é vagabundo. Aí vai se trabalhar de entregador, vai se trabalhar de diversas outras funções. Ah, mas isso não é trabalho digno. Mas ele foi muito digno em 2020, né? Para esse mundo. Porque quem nos salvou dentro de casa foram os entregadores. Né? Eles não só nos salvaram, que a gente, pelo menos eu, né, não era moradora de favela, então eles me salvaram enquanto fora, mas salvaram o seu povo levando a sustentabilidade para salvar a sua família, para comprar o seu álcool, a sua água, tendo o telefone para que a família pudesse acessar, né, aquela bolsa para que pudesse sobreviver. Então, assim, eles só nos serviram na hora que o mundo parece que estava acabando? Não. Eles existem cotidianamente. Então, e exigem respeito. E tem que trabalhar. E é por isso, por entender, e eu digo para vocês, pedindo já desculpa, porque tive que fazer um projeto junto com eles, porque eu não costumo fazer projeto, pensar num projeto, eu, da minha sala, não. A política, eu só entendo que a gente faça de fora para dentro. Então, quando eu pensei neles, eu chamei, tem aqui vários, para construir junto comigo. Porque quem está na rua de moto é eles, nem de moto eu sei andar. Então, eu não posso saber como é que é isso. Né? E aí a gente construiu um projeto que eu digo para vocês que eu fico até com vergonha de botar. Ele está na casa tramitando, que é um projeto para exigir que esses entregadores tenham direito à água e ao sanitário dentro dos lugares onde eles vão pegar as entregas. Isso é um absurdo. Vamos combinar. E para vocês verem que o absurdo ainda é maior, que eu ainda não consegui botá-lo para votar. Porque os meus colegas têm que ter um quórum mínimo e eles não ficam lá para isso acontecer. E agora vamos combinar que vai ficar mais difícil ainda. Então, assim, e é um projeto dito polêmico. Entendeu? Então, eu tenho ainda o direito, né, de outros colegas dizerem que não aceitam. Apesar que eu estou querendo muito que eles façam essa fala e essa colocação, né? Dizer que isso é errado, que a gente não deve brigar por isso. Então, eu coloco isso tudo para vocês, para a gente ver o tamanho que é, o que o racismo, ele dá, como para vocês entenderem o tamanho dele, como ele é impedidor de tudo. E aí sobra o quê para um jovem negro como aquele ali? O fuzil. Aí não pode. Aí, olha, aí nasceu o bandido. Do útero da mãe dele nasceu ele, que nasceu esse semente do mal, né, não, meu querido? Porque aí eles sabem falar isso. Foi a convivência com a família bandida fez ele virar isso. Porque aí está todo mundo com o seu discurso pronto. Agora, de fato, querer olhar, querer entender o que fez e o que levou, qual foi a falta, qual foi a não oportunidade, qual foi o não direito, isso ninguém quer fazer. Então, já partindo para o final, eu quero dizer para vocês, até deixar aqui o número do projeto, que é 1638 de 2023, que está tramitando, que é isso, para que os entregadores tenham água, né, e tenham sanitário nos lugares que eles vão
pegar as entregas. Eles aí agora também acabaram de me dizer que tem outras coisas que querem incluir, só que no projeto que já está tramitando não pode mais, e a gente vai juntos construir um outro projeto. Porque essa é a minha função dentro daquele lugar. Eu sempre digo que trabalho com a memória, com a memória, justiça, verdade e reparação. Então, eu levar para dentro daquela casa, que é uma casa legislativa, uma casa de leis, uma casa que a caneta tem um valor totalmente histórico, porque é ela que sempre assinou os não-projetos, é ela que sempre tirou os nossos direitos na mão daquele povo. Então, ela estando na minha mão hoje, e eu junto com vocês, reescrevendo, construindo uma nova história, não só para mim, mas para vocês, de direito e de permanência numa cidade, num estado, que quem construiu foi os nossos ancestrais, já passou da hora. Então, é sobre isso que eu vim falar, e estou aqui aberto, o meu mandato, de verdade, está sempre aí, aberto para as construções e para a gente ter uma cidade e um estado mais justo, com a nossa cara preta. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Mônica, é sempre um prazer ouvi-la. Bom, para dar continuidade aqui à nossa mesa, gostaria de chamar o senhor Everton Gomes, que é secretário municipal de Trabalho e Renda aqui no Rio de Janeiro. Opa! Bom dia a todos e todas. O senhor, em que pese a minha barba branca, né? Eu agradeço, mas estou ainda querendo jogar no grupo da juventude. Gente, primeiro saudar aqui a iniciativa do ITS por realizar essa atividade aqui tão importante, tão valorosa, primeiro pelo formato, né, que coloca sentados à mesa trabalhadores, governo, legislativo, né, as empresas, sociedade civil, academia. Então, um formato diferente do que a gente está habituado, e penso que, no momento que o mundo passa e vive, é importante que a gente tente construir novos modelos para a gente discutir a sociedade, né? E também pelo tema, né? Tema muitíssimo importante, um tema que traz para a gente pensar o trabalho na atualidade, dentro da contemporaneidade, um tema que hoje traz como símbolo trabalhadores de todo mundo que vivem aí uma lógica da precarização, muitos deles. Então, muito importante essa iniciativa, parabéns para vocês pela iniciativa. Saúdo aqui todos os companheiros que estão na mesa, os demais aqui que estão nas outras mesas que a gente vai participar. Gente, né, como me foi colocado aqui, sou secretário municipal de Trabalho e Renda aqui da cidade do Rio de Janeiro, e como tal, falo aqui na perspectiva de representação do governo, né, o governo liderado pelo prefeito Eduardo Paes, mas falo aqui também por ter sido trazido para o governo pelo prefeito Eduardo Paes a partir das minhas experiências enquanto militante e ativista social, e também enquanto militante da causa dos trabalhadores, né? Embora esteja hoje ocupando uma posição de governo, sempre estive ao lado e lutando ao lado dos trabalhadores, porque trabalhador também sou, né? O mundo do trabalho hoje, ele vive um processo brutal de transformação. De um lado, impulsionado pelo avanço tecnológico, a digitalização da economia, e esse processo vai desconstruir milhares e milhares de postos de trabalho do mundo. Por outro lado, impulsionado também pela emergência climática, que impõe um novo modelo de desenvolvimento da sociedade mundial e que também vai desconstruir milhares e milhares de postos de trabalho no mundo. E aí é preciso que os governos e a sociedade civil que a gente trabalhe de mãos dadas para que a gente possa buscar alternativas para essa grande massa de trabalhadores que vão ficar sem opção de trabalho formal, como muito bem colocou aqui a vereadora, mas que precisam continuar tendo a sua renda minimamente garantida.
Esse é um desafio que nós enfrentamos hoje. Do nosso ponto de vista do governo, nós queremos transformar aqui a cidade do Rio de Janeiro numa cidade inovadora, numa cidade que vai construir novos empregos a partir da inovação. É um dos caminhos para a construção de novas oportunidades de emprego, e também queremos criar novas oportunidades de empregos, os chamados empregos verdes, né? Que é uma classificação da OIT para empregos frutos da regeneração ambiental, da conservação ambiental ou da redução das atividades que produzem, a partir de empregos, de trabalho, a emissão de gases do efeito estufa. E nisso nós enxergamos uma grande oportunidade. Nós sabemos que, em que pese a desconstrução de milhares de postos de emprego no mundo, num espaço curto, se nós investirmos numa nova economia descarbonizada, por exemplo, nós temos o potencial de criação de 2 milhões de novos empregos, né? E isso é importante ser debatido. Mas precisamos olhar para essa realidade que nos circunda hoje, desses trabalhadores e trabalhadoras que atuam por aplicativos. Aqui na gestão da Prefeitura do Rio, nós atuamos de forma muito proativa, buscando criar alternativas do governo para minimizar o impacto, muitas vezes, da relação trabalhista das plataformas com esses trabalhadores. Foi assim que nasceu o Motor Rio, foi assim que nasceu o Táxi Rio, foi assim que a gente tentou criar o Valeu, que por uma iniciativa da Câmara de Vereadores, de um vereador que entende que a prefeitura e o governo não devem atuar como se iniciativa privada fosse, essa a justificativa. O vereador entrou e impediu que o Valeu pudesse garantir que a gente tivesse uma plataforma que cobrasse menos dos trabalhadores de aplicativo, e foi assim que está surgindo agora também uma nova plataforma, especialmente para os trabalhadores da economia solidária, que é uma espécie de um marketplace, que eles podem produzir e colocar à disposição seus produtos numa plataforma onde o lucro não é o intuito maior dessa plataforma. Perdão, porque eu não lembro o nome dela agora, mas a gente já está com ela no ar. Essas são algumas ações que pensamos que podem auxiliar nesse processo de precarização que nós sabemos que existe e precisamos combater. Mas muito bem colocado também pelo companheiro aqui das entregador, a necessidade da construção de uma cidade para esse novo tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, em Brasília, vereadora, os pontos de táxi, eles têm lá uma casinha que os trabalhadores de táxi por aplicativo, eles ficam lá, eles têm uma organização mínima entre eles, e eles têm lá o direito à dignidade de ter um banheiro, né, de ter ali um cafezinho, ter uma água, ter um lugar para comer. Então, é preciso também que a gente pense o desenvolvimento das nossas cidades a partir desse novo momento do mundo do trabalho. É preciso também que nós, e aí, enquanto governo, nós tenhamos uma postura firme contra a violência, seja física ou simbólica, em relação a esses trabalhadores. E aí eu trago um caso que eu participei diretamente. Um dia eu estou aprisionado no engarrafamento da linha vermelha, e não deveria, mas estava olhando meu Instagram, no engarrafamento, e vi o caso de um menino chamado João Pedro, entregador de aplicativo lá em Jacarepaguá, que lá com um pacotezinho de água, tentava entrar no elevador, racismo, um jovem negro, pobre, tentava entrar no elevador social, e uma madame simplesmente o impediu de entrar. E aí, naquele momento, eu entrei em contato com a minha assessoria, consegui descobrir o telefone do João Pedro, trouxe o João Pedro para dialogar, e o João Pedro hoje, ele não é mais entregador, e a gente inseriu o João Pedro num programa criado pela Prefeitura do Rio, que é o programa Aprendiz Carioca, né, que permite à juventude ser inserida no mercado de trabalho a partir de uma experiência de trabalho decente, protegido enquanto aprendiz, com a escola garantida. E o João Pedro, que estava fora da escola durante 2 anos, ele voltou para a escola a partir dessa experiência, e hoje ele faz parte do time da Prefeitura do Rio no Aprendiz Carioca.
ele mais 430 jovens de comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro. Mas não posso esquecer, estava falando com meu amigo Mondego, que está ali, de um caso anterior, de um jovem que foi chicoteado, um jovem entregador de aplicativo, que foi chicoteado por uma ex-campeã olímpica, já que a gente está das Olimpíadas, uma ex-campeã olímpica de vôlei, né, porque ela se sentiu ofendida porque ele não quis fazer a entrega lá na parte de cima do apartamento dela. Né? E a gente aqui poderia falar o dia inteiro dessas violências. Ou a violência que estão sofrendo os entregadores de Uber, lá no meu bairro, a Ilha do Governador, praticada, e aí eu vou falar da Ilha do Governador, mas a gente pode falar de outras áreas da nossa cidade, praticada seja pelo tráfico ou pelas milícias, que também exploram esses trabalhadores, fazendo com que eles entreguem parte da sua renda, tão sacrificada pelas cobranças que já sofrem dos aplicativos, parte da sua renda para essas organizações criminosas que, infelizmente, atuam ainda sobre o território da nossa cidade pelo profundo problema de violência que nos atinge. Então, queridos amigos e amigas, termino aqui, não vou me alongar muito, porque a ideia é que a gente possa debater, mas digo para vocês que a Prefeitura do Rio está conectada com o tema, aliás, não poderia finalizar sem falar sobre isso. Esse tema também é muito central para a gente, porque quando eu falo do emprego verde, nós lembramos muito dos entregadores, dos trabalhadores da ciclologística, principalmente os meninos da bicicleta. E no último 1º de maio, nós lançamos como palavra de ordem por mais empregos verdes na cidade do Rio de Janeiro, e tendo como símbolo lá a questão dos entregadores de bicicleta, porque cumprem um papel na cidade do Rio de Janeiro, descarbonizando a cidade, né, mas também chamando a atenção para o necessário debate sobre a precarização desses trabalhadores. Precisamos, sim, criar, e a cidade do Rio de Janeiro tem criado muitos novos empregos. Nos últimos 5 anos, 4 anos de governo Eduardo Paes, nós criamos mais de 300 mil novos postos de emprego. A Prefeitura do Rio é hoje a que mais cria emprego no país. Nesse momento, 3,4 milhões de pessoas ocupadas, recorde histórico da cidade do Rio de Janeiro, mas é fundamental que governos e sociedade civil, organizada, trabalhadores, sentem para que a gente possa discutir a dignidade do trabalhador e a trabalhadora. Nós temos uma legislação que muitos atacam como arcaica. A nossa boa e velha carteirinha azul, a CLT, que muitos atacam como arcaica, inclusive nos setores progressistas. Durante muitos anos, a nossa carteirinha azul foi atacada, vilipendiada, como uma legislação arcaica. Mas, mais do que nunca hoje, no século XXI, nós precisamos defender os dispositivos que estão inscritos ali, colocados na CLT, porque são dispositivos que garantem, sim, a dignidade do trabalhador e da trabalhadora, seja aqui na cidade do Rio de Janeiro ou em qualquer parte do mundo. Muito obrigado e vamos debater. Obrigada, Everton. Bom, gostaria de convidar agora o Johnny Borges, que é líder de impacto social na iFood. Turma, eu vou me permitir aqui usar uma cola por causa de alguns números que a gente vai levantar e trazer aqui. Mas primeiro agradecer ao ITS por o convite. Acho que é muito bom como plataforma estar aqui, né, para discutir essa relação com a sociedade civil, com o governo, com o trabalhador, acho que com a academia também. Acho que esse é um papel que a gente se coloca. É muito ruim ver que a gente é a única plataforma que está aqui. Acho que poderiam ter outras aqui discutindo esse processo. Então, e a gente quer, tá? Então, abro realmente aqui para qualquer convite que tenha, qualquer fórum que tenha, que a gente possa ser convidado para estar aqui, para estar ouvindo, para estar discutindo e para estar pensando em realmente melhorias que a gente pode fazer aí com a sociedade civil, com o governo e com o trabalhador, principalmente com esse, em relação à plataforma. Quando a gente pensa nos casos de violência, e assim, secretário, o Rio de Janeiro tem desafios, né? Quando a gente olha diretamente para a nossa plataforma, o Rio de Janeiro se apresenta como uma das cidades mais violentas contra esse trabalhador, tá? E aí nós estamos falando de violência, discriminação, racismo, assédio sexual.
Nós estamos olhando diretamente para esse universo, e o Rio de Janeiro é uma cidade que realmente tem esse desafio, principalmente em algumas regiões específicas do Rio de Janeiro, que é onde que a gente até realiza algumas ações em projetos, tá? Então, o nosso olhar, né, o caso do Max, né, que é o caso emblemático, né, que é o caso que o secretário trouxe, o caso do trabalhador que estava ali no dia dele, e do nada começa a receber umas chicoteadas de uma ex-atleta, campeã olímpica, e começa a chicotear o Max. Ele é um caso muito emblemático para a gente, tá? O Max não é um trabalhador que estava trabalhando pelo iFood naquele momento, estava trabalhando por outra plataforma, mas é um caso que se torna muito emblemático de ações que a gente começa a fazer a partir disso. Porque a gente, como plataforma, não previu que ia ter que lidar com a violência urbana quando começou a atuar, quando começou a ter a sua atuação como plataforma. E se viu que é importantíssimo, como plataforma, a gente conseguir realmente fazer ações relacionadas à questão da violência urbana que a gente tem. Então, especificamente, a gente, trazendo até uns números para mostrar um pouco ali para a vereadora, quando ela fala dessa população negra, a gente tem hoje na plataforma 95% de homens. Então, é uma profissão hoje ocupada por homens. Assim, a gente tem trabalhos exclusivos sendo realizados com mulheres, mas estamos falando de 95% de homens. E um olhar de que 77% desses homens são jovens de 20 a 39 anos. Né? Alguns buscando a sua primeira oportunidade de emprego, né, de fazer uma renda, e aí o trabalho por bicicleta ele é uma facilidade para esse jovem. E o Rio de Janeiro, a gente tem o trabalho por bicicleta de forma muito ampliada. A gente já chegou a fazer 50% das entregas dos pedidos no Rio de Janeiro só de bicicleta, sem a utilização do modal moto. Então, só utilizando a bicicleta, porque você tem uma planície, né, que facilita esse processo. E desses homens, né, que a gente está falando aqui na plataforma, 68% são pretos e pardos. Então, tem essa relação muito forte aí de essa violência não é só contra esse trabalhador, essa violência ela é racial. Esse é um olhar que a gente tem muito forte, que não é com o trabalhador de plataforma, única e exclusivamente, mas ainda é uma violência muito forte, racial. E o que a gente, de certa forma, começou? Eu acho que tem um número importante. A gente, só nos casos de agressão, discriminação e violência, e agressão, discriminação e assédio, a gente recebeu mais de 4.000 denúncias dos trabalhadores de plataforma. Então, é um número, e eu estou falando mais de 4.000 denúncias no primeiro semestre de 2024. Então, é um número super relevante e super importante de como a gente precisava atuar. E aí eu acho que trazendo como que o iFood atua nesse processo. A gente atua em 3 frentes, tá? Uma de prevenção, uma outra de conscientização e a outra de amparo. Então, diante da prevenção e da conscientização que não foi resolvido, a gente entra com amparo. Né? Na prevenção, a gente tem um olhar muito forte para uma campanha que a gente chama de Bora Descer, né? Que é uma campanha para que o cliente possa descer. Esse não é um problema de todas as capitais brasileiras, mas ele é um problema que a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem em Brasília, a gente tem em Belo Horizonte, que é onde que o cliente exige que o entregador entregue seu pedido, de certa forma, na porta do apartamento. E a gente tem atuado muito forte para que o cliente possa descer. E aí, também a pergunta, por que a gente não proíbe, né, o entregador de fazer ali? Eu acho que, dando a resposta. O iFood ele tem 2 modelos de atuação. Um é o marketplace, que é totalmente o restaurante contrata aquele trabalhador, ou uma outra plataforma contrata aquele trabalhador para fazer entrega. Isso corresponde a 60% dos pedidos do iFood. E quando a gente tem um entregador relacionado à plataforma, isso corresponde a 40% dos pedidos. Então, falando só do universo do iFood, 60% dos pedidos não são entregues por entregadores que estão relacionados à plataforma, e sim conectados com o restaurante ou até mesmo outra plataforma. E aí há uma confusão, né, entre eu fazer a proibição dos entregadores que são do iFood e não entregadores de todo o ecossistema. E o que a gente vê de experiência super positiva é, por exemplo, em Fortaleza, que os próprios trabalhadores foram ao Poder Legislativo, conseguiram criar um projeto de lei, e com esse projeto de lei, eles aprovado, sancionado, fizeram que todo mundo fosse obrigado a descer e não ter mais o trabalhador tendo que subir até o apartamento. Manaus acabou de fazer a mesma coisa. Então, a União dos Trabalhadores tem feito projetos de lei
no qual nós, como plataformas, apoiamos, nós, como iFood, apoiamos, para que realmente ali o cliente tenha que buscar o seu pedido na portaria do prédio e o trabalhador não tenha que subir até o apartamento. E por que a gente fala disso? Porque aí tem outra violência urbana acontecendo, que é a gente tem um número elevado de motos e veículos de trabalhadores sendo furtados ou roubados quando eles estão ali deixando esse veículo ali para fazer entrega dentro de um apartamento. Então, esse é um processo que a gente está olhando bastante para o Bora DC, e, além disso, a gente tem uma cartilha hoje, uma política de combate à discriminação e à violência. Então, hoje a gente olha para o ecossistema do iFood como um todo, olhando para cliente, restaurantes e trabalhador, e recebe todas as denúncias dos trabalhadores relacionadas à violência que foram cometidas pelos clientes e pelos trabalhadores. E a gente... E a gente já conseguiu... E nesse universo, a gente já excluiu e inativou mais de 4 mil clientes da plataforma por violência cometida contra o trabalhador. Então, aproveitando esse 1 minuto, né, eu acho que no processo de conscientização, a gente tem umas trilhas, né, de conscientização numa plataforma nossa, para que esse trabalhador não se torne o agressor. Muitas vezes ele é acusado, se a gente lembra do caso do Max, e em determinado momento a outra trabalhadora que estava com ele, ela foi presa. Ela saiu ali de uma situação de vítima agressora, claro que o caso era outro, mas realmente a gente teve ali uma agressão contra aquela trabalhadora também, e a gente tem uma trilha desenvolvida para que esse trabalho... A gente tem várias trilhas, mas uma das importâncias é que esse trabalhador não se torne agressor naquele momento. E eu acho que tem um olhar, a gente tem feito bastante rodas de conversa em todo o Brasil para conseguir fazer esse trabalho, e um olhar muito forte aqui para a gente lançar uma cartilha, isso é um spoiler, de acesso à justiça. Eu vou gastar mais 2 minutos, vou furar um pouquinho o tempo, tá? E eu acho que uma das coisas mais importantes, a gente hoje tem aqui no Rio de Janeiro uma parceria com a Black System Law, que é um coletivo de advogadas negras que tem em todo o Brasil, elas têm atuação nacional, no qual todo trabalhador de uma plataforma que sofrer qualquer caso de discriminação, violência ou assédio pode se correr de acesso à justiça. Qual que era o medo desse trabalhador anterior? O medo desse trabalhador ir na delegacia e de vítima virar acusado. E aí a gente tem um acompanhamento jurídico de uma advogada negra que vai estar com esse trabalhador para fazer o boletim de ocorrência, para fazer o registro do boletim de ocorrência. E basta o trabalhador fazer a denúncia para que isso aconteça. Então, só por último, para trazer esses números, a gente com a Black Sister Law, a gente já teve mais de 800 casos que pediram apoio jurídico ou psicológico, porque também a violência contra o trabalhador faz que ele não volte a trabalhar no outro dia por um desafio psicológico que ele venha sofrer. E desses mais de 800 casos, a gente teve mais de 200 entregadores, casos atendidos e finalizados, e a gente teve mais de 160 advogados em todo o Brasil atuando diretamente com esses trabalhadores. Então, uma trabalhadora negra trabalhando, dando acesso à justiça a esse trabalhador, que também, na sua maioria, é negro, e aí a gente consegue realmente ali ter um apoio condicional. Acho que a gente teria mais, mas trazendo um pouco desses números, e aqui o meu olhar, se a assessoria da vereadora estiver aqui, a gente quer estar muito junto desse projeto de lei que está rolando, e também olhar um pouco para esse projeto, um futuro projeto de lei que possa estabelecer que o trabalhador não tenha que subir no apartamento, porque boa parte dos casos de violência vem dessa relação que o trabalhador precisa subir no apartamento por um desejo do cliente. Obrigado, gente. Obrigada, Johnny. Obrigada a todos da mesa. Eu acho que a ideia da mesa é um pouco dar o primeiro tom, o primeiro clima do debate. E agora, na verdade, vem a nossa parte favorita, que é a parte da dinâmica, é a parte que todos participam, todas as vozes são ouvidas. E queria passar a palavra para a Karina Santos, que é coordenadora de Democracia e Tecnologia no ITS, para explicar um pouquinho como que vai ser a primeira dinâmica. O resto da equipe vai entregando material para vocês vão ver. E é isso, um bom evento a todos, pessoal.